Meus queridos irmãos, o oitavo mandamento, então, é o assunto nosso nessa manhã, né? E é muito conhecido o tema, é o não furtarás, lá de Êxodo capítulo 20, versículo 15. Êxodo capítulo 20, não furtarás. E essa é uma passagem que todo cristão, quando olha, num primeiro momento, nunca se imagina dentro dela mesmo, né? Aliás, muitos que viveram fora do cristianismo, talvez tenham cometido coisas mais explícitas nessa área, e então, justamente quando eles conhecem a fé, quando eles vivem no Senhor, eles já sabem que isso é uma coisa errada. Mas este é um mandamento que talvez, ou possivelmente, ou eu diria com certeza, ele não está falando só realmente de tirar de alguém. Ele não está falando unicamente de suprimir bens ou valores de outra pessoa. Ele tem um contexto um pouco maior. Se você tiver gosto por estudar os mandamentos, nós temos muitos estudos sobre os 10 mandamentos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós especificamente na nossa rádio, nós temos uma rádio na igreja e temos uma estrutura para criar podcasts. Então nós temos uma sequência com os 10 mandamentos. Nós finalizamos agora no 10º mandamento, há 3 semanas atrás. Então, nós temos um pocket lá dos 10 mandamentos. Uma hora mais ou menos estudando cada mandamento. Ali estudamos tudo sobre a exclusividade que Deus exige, sobre o comprometimento que Deus espera, sobre o que se deve fazer para Deus, o que não se deve fazer mesmo dentro do aspecto da lei moral. Se você tiver algum interesse nessa área, você encontra lá nos nossos canais de comunicação lá da Igreja da Lapa, e aqui, inclusive, porque eu sei que vocês estão trabalhando. Então, às vezes, quem não pode acompanhar todos os mandamentos, mas é bom saber que tem uma série feita aqui, para revisitar, para buscar e crescer com isso. Todos nós crescemos muito estudando a lei moral. Então, essa é a ideia. E eu começo dizendo, eu dei um tema a essa nossa exposição nessa manhã, um tema básico, que este mandamento, na verdade, fala de integridade, que é uma coisa, a ideia é de sermos cada vez mais cheios. Nós no cristianismo entendemos que a plenitude é o Espírito Santo quem dá. Deus nos plenifica. Calvino, quando falou sobre a igreja, ele disse que a igreja verdadeira é plenificada de dádivas. Então, o enchimento do Espírito Santo é uma coisa que todos nós buscamos. Um homem e uma mulher alcançam a ideia de integridade na plenitude do Espírito Santo, na busca pela plenitude do Espírito Santo. Ontem, falando com os jovens aqui, eu disse coisas muito simples, mas muito simples mesmo, que dá para a gente entender se somos cheios do Espírito Santo ou não. Porque muita gente nem imagina, será que é possível? Como é que eu sei se eu sou um crente mesmo? Como é que eu sei se eu amo a Deus mesmo? Como é que eu sei, como é que eu dou testemunho às pessoas que eu sou um homem de Deus? Eu não sou só um membro de uma igreja, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. E eu começo, não é que eu explique tudo, mas eu começo dizendo, existem 2 lugares na sua vida que você pode ver se você é um homem que ama a Deus, uma mulher que ama mesmo a Deus e está disposto a ser pleno, a ser cheio do Espírito Santo. Veja quanto tempo você lê as Escrituras e ora na sua semana. Esse é um quesito importantíssimo para você perceber se você é alguém que busca a Deus, quer a presença de Deus, quer se encher da sua palavra e quer usufruir o privilégio que Ele te deu de falar com Ele, o acesso por Cristo que Ele deu. Porque nós poderíamos dizer assim, não, eu quero ser sim um homem cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma mulher plena do Espírito Santo, mas se eu não ler as Escrituras e eu não orar, a resposta é muito simples, não vou ser. Então, esse mandamento aqui, ele pressupõe pessoas que estão cheias, que estão plenas, que não precisam de mais nada. Mais ou menos como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de que mais coisas eu sentirei falta? O Senhor é o meu pastor, nada me falta, nem me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. É este senso que está por trás de uma ordem como essa. Bom, se você entende isso,
Me explica por que é que você vai furtar. Se você tem tudo, por que é que você quer mais? Então, esse é um ponto importante deste mandamento, que começa com essa ideia. É uma ideia de integridade e que transcende para a generosidade, porque aquele que não furta, é aquele que não furta, que tem capacidade de dar. O que furta, nunca vai dar, porque está sempre lhe faltando, ele sempre quer mais. O que furta, o que quer tanto e mais e sempre para si, provavelmente é um sovinão, é um egoístão, provavelmente é infiel na igreja, provavelmente é infiel, inclusive no relacionamento conjugal, porque ele está sempre pensando em si. O que furta, quer mais para si, mas aquele que está cheio, aquele que está pleno, esse transborda, esse entrega. Então vejam que ele não é um mandamento que só diz não rouba, que aliás até a lei fez a divisão. Roubar no Brasil hoje é roubar com aviltante, agressão, mão armada, risco de vida, e furtar é tomar quando a pessoa não está vendo. Mas isso é na lei do país, eu entendo a lei do país, até para as questões de penas, mas para o Evangelho o tema, a palavra é muito mais profunda. Então, o íntegro, o generoso, ele tem condição de não furtar. O Evangelho que transforma mãos que tomam em mãos que dão, que servem. Essa é uma das ideias desse mandamento. Então, eu começo fazendo uma breve análise, a partir dos nossos conceitos de interpretação. A nossa hermenêutica, a nossa ferramenta de interpretação é gramatical histórica. Então, nós buscamos na palavra em si, o que ela quer dizer, e na aplicação disso na história, como isso foi entendido ao longo do tempo, para que nós possamos aplicar nos nossos dias. Então, esse é o recurso que eu uso sempre. Nós vamos para o texto, estudamos o texto na sua língua original, no caso aqui o hebraico, e aqui é fácil porque são 2 palavras só, e então vemos como isso se desenvolveu na história e buscamos nesse arcabouço de o que a gramática diz, mas o que Deus permitiu ao longo da história. Opa, com isso eu consigo ver como é que eu vou viver, como é que eu vou... como é que esse mandamento faz sentido na minha vida. Então, eu começo aqui com a primeira ideia, que é a palavra aqui do não furtarás, né? No hebraico é ganab, e não sugere realmente apenas o furto físico. Na nossa mente, parece que sim. Parece que quando alguém fala não furta, não tome alguma coisa de alguém, porque isso é feio. A gente diz isso para as nossas crianças pequenininhas. Elas nem estão querendo furtar, elas só estão querendo tomar o brinquedinho do amigo, porque nenhuma criança nasce santa, eles não nascem anjos, eles nascem filhos da iniquidade, como todos nós, são pecadores, o pecadinho está lá dentro, eles querem mais para si. É muito raro ter uma criancinha muito generosa, às vezes tem, mas é raro, o normal não é esse. O normal é o pai sempre dizendo, não faça isso, é feio, devolva para o seu amiguinho, devolva para o seu irmãozinho. Vê, nem é que ele quer furtar, porque ele não entende, ele não está tomado do conceito moral. Ele só é egoísta, ele só quer o prazer de ter para si aquele brinquedo. E o pai e a mãe já estão aplicando lei moral, já estão dizendo, e é certo? Não é errado não, é certo. Mas também é certo explicar por quê. Então, a gente começa ensinando os nossos filhos lei moral explicando por quê. Explicando que qualquer forma de apropriação ilícita, qualquer forma de desonestidade, qualquer forma de explorar alguma coisa que é de outro, é injusto. Então, na verdade, o que nós estamos querendo dizer às nossas crianças, no primeiro momento, é: seja justo. Seja uma criança de bem, não seja injusto, não seja alguém que produza no outro a tristeza de ter perdido uma coisa que gosta, porque Deus deu a ela este brinquedo. Veja, estou começando com as crianças, por que até? Porque é um hábito nosso, na nossa igreja, nós sempre conversarmos com as nossas crianças, nós começamos os nossos sermões conversando com as nossas crianças. Então, você que está aqui no templo hoje, adorando a Deus, servindo a Deus, o pastor está querendo dizer uma coisa muito importante para você. Seus pais querem que você seja uma criança de bem, querem que você seja uma criança justa, que você procure fazer o bem e nunca o mal.
Então, quando um pai ou uma mãe corrige com amor, ele está formando caráter no seu filho. E pais e mães precisam dizer para os seus filhos, precisam dizer, não furte. Mesmo que ele esteja praticando alguma coisa, não com a ideia de furtar, mas o pai e a mãe ensinam a lei moral a eles assim, explicando. Então, tudo o que tem a ver com desonestidade, à luz do texto, é furtar. No Antigo Oriente Próximo, as sociedades agrárias, comerciais, dependiam de pesos, de medidas, de maneiras de contratos que dependiam da palavra das pessoas. Nós somos do tempo, os mais antigos aqui, reverendo Joel e eu, e mais uns 2 ou 3 aqui, que a gente se orgulhava de dizer, nós fazíamos os negócios no fio do bigode. Falavam, não precisa escrever nada, está dito, está dito. A gente aprende muito isso dos nossos pais, dos nossos avós. Eu que sou filho e neto de gauchões lá do oeste de Santa Catarina, isso era muito forte, falou, está falado. Mas os tempos vão mudando e começa a se exigir muito documento, porque às vezes a palavra vai se diluindo. Aquela verdade de alguns tempos, hoje já não é mais a mesma verdade. Parece não ser, pelo menos, a verdade é a verdade, mas as pessoas acabam usando os seus tempos, as suas culturas, para muitas vezes maquiar a própria verdade. Então exigia-se retidão, e esse era um aspecto. A retidão partia da ideia do respeito à propriedade do próximo, do que estava o seu vizinho, por exemplo, o seu familiar, e uma vez que se tinha dado uma palavra, não se poderia romper com isso de jeito nenhum, porque era a sua palavra, porque um filho de Deus, depois nós vamos entender no Novo Testamento, um cristão, o sim é sim para ele, e o não é não. Então a ideia do furtar é um negar isso, tipo, você sabe que o que é seu é isso, você admite que o que é seu é isso, você reconhece que o que é seu é isso, você não quer que ninguém tome o que é seu, então por que você toma o que é do outro? Não furte. Então tem um contexto teológico aqui, Moisés deixou escrito em Levítico, balanças justas, pedras justas, efa justo, rim justo tereis, eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, eu estou vendo o que você está fazendo. Essa é uma implicação gigante, que a gente vai ver daqui a pouco. Todo o furto que você comete, eu estou vendo você fazer isso. Eu sou o Senhor, eu sou o justo Deus. Então a orientação é muito forte. Por isso, obviamente, esse mandamento transcende o ato de roubar. Ele ordena uma outra coisa, ele ordena o cultivo de fidelidade, de justiça nos relacionamentos. Por isso, ele é um mandamento que nós chamamos de relacional. Ele é um mandamento que tem a ver com os relacionamentos, né? Quando nós avançamos um pouco e buscamos um fundamento teológico para esse mandamento, nós vamos começar com a ideia do caráter de Deus. Furtar é negar a soberania e a providência de Deus. Deus, na sua marca, na sua característica natural, é Deus de amor, é Pai. Um dia, em determinado momento, nós temos uma explicação um pouco mais ou menos relacionada a isso, que diz assim, se um filho pede um pão para o pai, porventura o pai daria uma cobra para o filho? Não, ele dá pão. Então, o pai sempre se preocupa com o seu filho nas necessidades dele, e alimenta o seu filho nas necessidades dele. E Deus o tempo inteiro diz, vocês não precisam se preocupar, eu cuido de vocês, eu alimento vocês, eu sustento vocês. Quando o povo foi tirado do Egito, através de Moisés, e ele adentrou o deserto, o povo achou, não vamos sobreviver aqui. Mas Deus disse, eu vou alimentar vocês. O povo disse, aqui não vai ter água para beber. Deus disse, pois vocês terão toda a água que vocês precisarem. Quando o povo entrou na terra prometida e os gigantes estavam lá, eles pensaram, aliás, muito influenciados pelos 10 príncipes que Moisés havia mandado para conhecer a terra. Aqueles homens são muito poderosos, aqueles homens vão nos vencer, não dá para a gente acessar a terra. Mas Josué e Caleb disseram, não, mas Deus disse que a terra é nossa. E se Deus disse que a terra é nossa, nós simplesmente vamos entrar, nós vamos vencer. Bom, como nós vamos vencer? Não sabemos, mas vamos vencer.
Isso tem a ver com o caráter de Deus. E então, aquele que furta, em alguma medida, nega isso. Ele nega a providência de Deus. Ele nega que Deus é bom. Ele, de alguma maneira, diz que Deus não lhe deu o suficiente. Ou seja, é quando o aspecto de viver com as necessidades supridas já não é mais suficiente. Agora eu quero que os meus desejos também sejam atendidos. Eu tenho tudo o que me é necessário, mas eu quero mais. E por eu querer mais, eu não posso dizer, Senhor, eu sou necessitado, porque eu não sou, eu tenho tudo, mas eu quero mais. Aí voltando para as crianças, seria mais ou menos assim, o menino tem o seu caminhãozinho, a sua caçambinha, cabine amarela, caçamba vermelha, chassis azul, ele é lindo, mas ele é só desse tamanho assim. Então ele brinca feliz enquanto ele está brincando com seu carrinho. Mas se o amiguinho tiver uma carreta enorme, assim, 9 eixos, ele olha para a carreta 9 eixos e diz, eu queria aquela. E aí, se o amiguinho dele deixar a carreta 9 eixos e for embora, adivinha o que vai acontecer? Ele deixa o seu caminhãozinho, caçamba, e vai para a carreta 9 eixos. Porque é do ser humano querer um pouco mais. Mas quando eles crescem um pouco, e isso pais devem ensinar desde cedo, o seu presente é o caminhãozinho caçamba. Veja a beleza dele. A carreta 9 eixos é a bênção que Deus deu lá para o seu amiguinho. Talvez um dia você tenha a sua carreta 9 eixos, mas agora você tem essa caçambinha aqui. Vamos louvar a Deus por isso? É assim que pais ensinam as crianças. E é assim que crianças aprendem a viver contentes com o que têm. Mas veja que não é fácil, é um exercício. Por isso esse texto nos leva a isso, a uma alegria com o que Deus nos deu e que é suficiente para nós. E todos aqueles que entendem que estão supridos nas suas necessidades, logo começam a ver que têm mais do que precisam. Quando nós estamos supridos nas nossas necessidades, nós começamos a ver que temos mais roupa no guarda-roupa do que precisávamos. E então tem uma campanha de agasalho e a pessoa traz e diz, eu tenho mais. Quando nós temos o suficiente, somos gratos por tudo aquilo que recebemos, e então nós reconhecemos que foi Deus que nos deu aquilo, que tudo veio de Deus, então nós olhamos para os missionários nos campos, então nós olhamos para a igreja que planta outras igrejas e dizemos, eis-me aqui, Deus tem me dado tudo o que eu preciso para viver. Deus tem me dado tudo o que eu posso desejar? Não. Talvez os meus desejos sejam de coisas muito grandes, mas o que me é necessário eu tenho. Aqueles que reconhecem que são supridos nas suas necessidades, tendem a ser os mais generosos. Por isso, um dia, Calvino, usando essa ideia, disse, o que Deus proibiu nesse mandamento é toda injustiça e fraude pelas quais procuramos aumentar os nossos patrimônios às custas dos outros. Se Deus nos deu a condição de trabalhar, se Deus nos deu a condição de economizar, se Deus nos deu a condição de ver o que é necessário, se Deus nos deu gratidão pelas coisas, colocou em nós a gratidão pelas coisas, vivamos felizes com isso. E aí o autor, no Novo Testamento, vai dizer, contentai-vos com o que vocês têm. Sejam alegres e agradecidos. Pronto, aí você tem um antídoto enorme ao furto. Vê, eu não estou falando do furto à mão armada, que seria roubo, não estou falando do furto quando a pessoa não está, porque essas coisas nós não cometemos. Não é normal no meio cristão isso acontecer. São outras coisas que nós vamos aplicar já a seguir. Ainda, continuando na história, nós temos o testemunho dos símbolos de fé. Daqui a pouco o Red vai fazer um procedimento aqui, usando um aspecto que é o breve catecismo, pergunta 74, né? Eu vou trabalhar 2 outras perguntas que estão no catecismo maior. O catecismo maior, na pergunta 141 e 142, abordam também esse termo, o oitavo mandamento. E lá está escrito assim, os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade, a justiça nos acordos entre homem e mulher. Ou seja, é possível, se tivéssemos tempo, nós avançaríamos para a ideia de furtar do homem, o cônjuge furta da mulher, a mulher furta do cônjuge.
às vezes tempo, às vezes dedicação ao casamento. Pessoas roubam para si valores que deveriam ser do casamento, deveriam ser da família. Então, é um detalhe, muitos homens e mulheres estão muito preocupados em receber no casamento, mais do que dar e entregar. Eles querem para si, eles usam a esposa para si, o marido para si, para o seu bem-estar, para aquilo que ele quer. E muitas vezes, quando o cônjuge espera alguma coisa dele, ele não entende, porque ele criou uma ideia que as pessoas têm que fazer bem a ele. É nesse sentido que o Catecismo Maior de Westminster diz: tem gente tomando para si coisas que não deveria buscar. Dar e receber, conforme a necessidade de cada um, é o que o mandamento exige. Moderação nas posses, generosidade segundo a condição de cada um e diligência no trabalho. A pergunta 142 do Catecismo Maior fala sobre o que esse pecado proíbe, ou o que esse mandamento proíbe. Os pecados proibidos no 8º mandamento são, então, o roubo, o furto, a usura, o desperdício de bem, a fraude que possa prejudicar o outro e toda espécie de injustiça. Esse mandamento não está falando só de tomar bens físicos, mas está falando que é proibida toda forma de injustiça. Então, ele não é só um mandamento negativo, não faça alguma coisa. Ele é um mandamento positivo e ético também. Não apenas não furtar, mas conservar o que se tem e promover o bem para os outros. E é quando a gente acessa ao aspecto da generosidade. John Murray, outro comentarista, diz: a essência do furto é a usurpação dos direitos que Deus deu ao outro, negando a soberania divina sobre a propriedade e sobre o tempo. Muitos autores trabalham, nós temos muitos exemplos assim, registrados para nos ajudar a pensar na questão desse mandamento, o não furtar. Eu trago algumas aplicações para os nossos dias, tentando conectar isso, então, uma vez que a gente entende que a gramática do texto diz, olha, é não e é não mesmo. Não queira o que não é seu, não queira o que não é um direito garantido seu. Não exija ou não deixa que os teus desejos determinem o que é certo para você. Avalie a questão da necessidade. Você realmente está necessitando desse algo mais? Ou você já o tem? Se você está suprido nas suas necessidades, tranquiliza seu coração, acalma o seu coração. Olhe para as coisas que Deus te deu, olhe para a família que Deus te deu, olhe para o trabalho que Deus te deu, olhe para a igreja que Deus te deu, olhe para as amizades que Deus te deu. Você realmente precisa de alguma coisa mais do que isso? Porque se isso já for um valor que supre as suas necessidades, louve ao Senhor. E o louvor vai te levar à generosidade. A gratidão vai te levar a uma ação positiva. Quando nós reclamamos muito, provavelmente é porque nós estamos nivelando o nosso bem-estar, a nossa vida com Deus por conta dos nossos desejos. E é aí que, infelizmente, a nossa vida se abre ao furto. É aí que nós começamos a buscar coisas que não estão nas Escrituras, não são lícitas, mas nós queremos mais para nós. Então, por conta disso, eu trago algumas aplicações. Eu vou aplicar aqui em 5 áreas. Vou aplicar no trabalho e nos negócios, vou aplicar na vida pública, na vida social, vou aplicar na esfera digital, vou aplicar na igreja e vou aplicar na economia, na maneira como nós vivemos aí nos nossos dias. No aspecto de trabalho e negócios, como que a gente poderia usar esse mandamento para que não pecássemos contra Deus, no trabalho e nos negócios? Buscar a justiça para os dois lados sempre. Nós temos um hábito, nós brasileiros, a pensar que negócio é bom quando eu me dei bem, mas negócio é bom quando há justiça para os dois lados. Então, quando se vai comprar um carro, hipoteticamente, o preço do carro tem tabela, aquele é o justo, aquela é a compra boa. Não é uma compra boa quando o carro custa 10 mil e eu sei que a pessoa está precisando de dinheiro e eu ofereço 6. Porque ela precisa, às vezes, para comprar remédios,
às vezes para sustentar uma pessoa idosa, e então eu sei que ela está precisando, e eu digo, sei que seu carro custa 10, mas eu dou 6, e então é um ótimo negócio para mim, né? Não foi para Deus, não foi um bom negócio na minha vida cristã, Deus não gostou, Deus não se alegra, porque pode ser que lá do outro lado também está um filho de Deus, e então eu usurpei um direito, eu coagi, e eu saio ainda e me gabo disso. Olha o meu carro, comprei, custa 10, paguei 6. E as pessoas falam, você é um ótimo negociante. Não é não. Você está fazendo uma coisa que a Bíblia diz para não fazer. Negócio justo é o negócio justo para os dois lados. Outra coisa muito importante do ponto de vista de não furtar é cumprir prazos. Quando se compromete alguma coisa, se cumpre. Quando não se compromete alguma coisa, se rouba tempo. Quando não se cumpre algo que se promete, alguém vai pagar um preço. Alguém sempre vai pagar um preço. Quando eu me comprometo a qualquer coisa na minha vida e não cumprir, alguém pagará um preço por isso. Então, no trabalho, nos negócios, é muito importante. Deixa eu dizer outra coisa importante para talvez, sempre nas nossas igrejas presbiterianas nós temos muitos empresários. Empresas cristãs, à luz de Colossenses 3:23, se um empresário quiser saber como é que deve ser um empresário em seus negócios, ele, ao ler Colossenses 3:23, vai saber como agir. Em última, o resumo disso é que nossos empresários precisam ter ética reformada de mordomia. Nós não somos donos nem das nossas casas, nem das nossas empresas. Nós somos mordomos. Os mordomos do reino normalmente são generosos, não são ávidos por lucros à custa de qualquer preço. Eles fazem para o Senhor, eles trabalham nas suas empresas como que para o Senhor. Na esfera digital, meus irmãos, é onde nós temos muitas coisas acontecendo. Na esfera digital, cursos ilegais, fake news, apropriação de conteúdos que não são seus. Em resumo, conteúdos piratas são roubos, sempre são roubos. Algumas pessoas fazem isso e até oram agradecendo a Deus, mas ainda assim está furtando. Na igreja, meus irmãos, quando nós fazemos alguma coisa na igreja para o Senhor, mas roubamos a glória para nós, quebrou o mandamento. Nós fazemos para o Senhor ou para nós? O que nós fazemos na igreja é para que o Senhor se agrade ou para que nós sejamos agradados com elogios no final? Então é muito fácil roubar, sim, congregações que negligenciam a visão missionária, por exemplo, o investimento. Por que é que Deus quer que as pessoas sejam ofertantes e dizimistas numa igreja? Para que o seu reino cresça. O reino precisa crescer. Mas tu já pensou, nós vamos tendo e recebendo mais e mais das pessoas, e então nós, os líderes, retemos isso, e não entregamos isso para o reino? Furtamos e quebramos o mandamento. Nós poderíamos avançar para muitos tópicos, mas aqui já é o suficiente. Às vezes a gente pensa que não furta, mas é melhor pensar nas ações da nossa vida, à luz desse mandamento, a partir dessa hermenêutica reformada. Nós precisamos ver como é que Deus trabalhou isso na história. O que Deus disse sobre não furtar. Não furtar não é só um aspecto criminal, é também um aspecto ético e moral. O furto criminal, a justiça vai cuidar. O furto ético e moral é diante da face de Deus. O que nós tememos mais? Normalmente a gente teme mais o crime, o aspecto criminal. E nós não levamos em conta que estamos diante de um Deus que tudo vê. E aí, ao não temer ao Senhor, furtamos de várias maneiras. Esse mandamento diz, considera isso, pensa melhor nisso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu trago a última palavra de Thomas Watson, que disse assim: a graça converte alguém que furta em benfeitor, o egoísta em servo do próximo, e aquele que toma e que quer mais em um potencial doador. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos ajude, nos leve a consciências profundas sobre um mandamento moral tão importante quanto esse.